Quem nunca desejou poder, de alguma forma, reescrever uma parte do passado? E se eu te dissesse que o nosso cérebro, na verdade, já faz isso o tempo todo? Vamos mergulhar fundo nesse assunto fascinante e descobrir como a gente pode usar esse mecanismo para atualizar até as nossas memórias mais difíceis. A gente costuma pensar na memória como se fosse uma gravação, sabe? Algo permanente que fica lá, guardado para sempre. Mas, e se essa não for a história completa? E se o cérebro tiver um mecanismo próprio, uma espécie de editor para reescrever o impacto emocional das nossas experiências? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro, vamos quebrar essa ideia antiga de que a memória não muda. Depois, vamos descobrir qual é o botão de edição do cérebro. Aí, a gente vai ver como isso é usado em terapia, ouvir umas histórias reais e, no final, entender o princípio que une tantas formas de cura diferentes. Bom, para começar, a gente precisa derrubar um mito bem comum. Essa ideia de que a memória é fixa, imutável, quase como um vídeo que foi gravado e pronto. Olha só que caso interessante. O famoso psicólogo Jean Piaget tinha uma memória super vívida de uma tentativa de sequestro quando ele era criança. Ele lembrava de tudo, do rosto do homem, dos arranhões no rosto da babá, detalhes. Anos mais tarde, essa mesma babá confessou que tinha inventado a história toda para ganhar uma recompensa. A memória dele, tão real, era na verdade uma construção perfeita baseada numa história que ele ouviu. E o mais fascinante é que a neurociência hoje confirma exatamente isso. O cérebro não vai lá e busca uma memória como se fosse um arquivo no computador. Não. Toda vez que a gente lembra de algo, várias redes de neurônios em áreas diferentes disparam juntas para, literalmente, reconstruir a experiência. O hipocampo cuida dos fatos, a amígdala das emoções, e nesse processo de remontar o quebra-cabeça, o cérebro preenche lacunas e às vezes até adiciona um detalhe ou outro que não estava lá. E é exatamente nesse processo de reconstrução que surge uma descoberta revolucionária, uma que abriu uma porta gigantesca para a mudança terapêutica. Para a gente entender bem, tem dois conceitos-chave aqui. A consolidação é quando a gente guarda uma memória nova. Mas a reconsolidação, essa é a mágica. É quando a gente pega uma memória antiga, que já estava guardada, desbloqueia ela e salva de novo, com a chance de fazer umas atualizações no meio do caminho. E olha, essa ideia não surgiu do nada. Levou mais de um século. Tudo começou lá em 1900, com a suspeita de que as memórias precisavam de um tempo para pegar. Mas o pulo do gato mesmo veio no ano 2000. Cientistas como Joseph Ledoux e Karen Nader descobriram algo incrível em experimentos com ratos. Ao reativar uma memória de medo, eles conseguiam enfraquecer ou até apagar essa memória. Foi aí que eles identificaram essa janela crucial. Quando uma memória é evocada, ela fica por um tempinho instável e maleável. Então, a grande sacada é essa. O ato de lembrar não é um processo passivo de só olhar uma foto antiga. Não, é um processo ativo. Ele literalmente abre a memória e, ao fazer isso, deixa ela vulnerável, pronta para ser modificada antes de ser guardada de novo. É uma janela de oportunidade. Uma analogia ainda melhor é pensar na memória não como um arquivo de texto, mas como uma página da Wikipedia. Toda vez que a gente acessa, a gente pode ler, claro. Mas também dá para editar o conteúdo, corrigir uma informação errada, adicionar um novo contexto. E quando a gente salva, a página é atualizada para todo mundo. A reconsolidação é exatamente isso. O processo de abrir, editar e salvar de novo. Ok, a gente entendeu a ciência por trás, mas como isso vira cura na prática? Como essa neurociência se transforma em uma mudança de vida real e duradoura? O ingrediente-chave para essa mudança acontecer é criar o que os cientistas chamam de experiência incompatível. Pensa assim, o nosso cérebro está o tempo todo fazendo previsões. Se uma memória diz falar em público é perigoso, ele prevê ansiedade. A experiência incompatível seria então ter uma vivência de falar em público que é, na verdade, segura e positiva. Essa contradição, esse erro de previsão, é como um alerta para o cérebro. Opa, minha previsão estava errada, preciso atualizar esse mapa aqui. É essa incompatibilidade que força a atualização da memória. E os terapeutas desenvolveram um processo bem claro para isso, que pode ser resumido em 5 passos. Primeiro, a memória-alvo é ativada, só por um instante. Depois, a gente identifica as crenças negativas que vêm com ela. O terceiro passo, e é o coração do processo, criar uma nova experiência que bate de frente com essas crenças. Depois, a história antiga é recontada, mas já com essa nova peça no quebra-cabeça. E por fim, essa nova narrativa é repetida até que ela se torne a nova verdade emocional. E aqui está um ponto fundamental, talvez o mais importante de todos.
Para que as partes emocionais do cérebro, como a amígdala, realmente aprendam, essa nova experiência não pode ser só um pensamento, uma ideia. Ela precisa ser sentida de verdade no corpo. O cérebro emocional não entende lógica ou palavras. Ele entende experiência, emoção e repetição. Tudo isso pode parecer meio teórico, né? Então vamos ver como esse processo funciona na prática, na vida de gente de verdade. Pega o caso do Andy. Ele sofria com uma autoestima cronicamente baixa, que vinha de memória de infância, de críticas que ele ouviu. A crença dele era: eu não sou bom o bastante. Na terapia, ele ativou uma dessas memórias, mas o terapeuta o ajudou a criar uma experiência, na imaginação, onde o Andy adulto ia lá e protegia, validava o Andy criança. Ao sentir essa proteção no corpo, a criança antiga foi desafiada na hora. Depois de algumas sessões, ele chegou no consultório e soltou essa: eu estou 8 de 10 feliz. Uma mudança tão profunda que ele conseguia até medir. A história do Dixon também é muito forte. Ele sentiu uma raiva incontrolável sempre que dirigia. Isso era uma reação a um acidente de carro trágico que matou a irmã dele, anos antes. A memória do acidente estava grudada na crença de que ele deveria ter protegido ela. Na terapia, ele acessou essa memória dolorosa. A experiência incompatível não foi mudar o que aconteceu, isso é impossível, mas foi gerar um sentimento profundo de autocompaixão, de perdão, entendendo que ele era só um adolescente e não tinha como evitar aquilo. A memória do acidente continua lá, mas a raiva paralisante deu lugar à tristeza e à aceitação. O poder emocional da memória foi transformado. E o mais incrível que a gente está descobrindo é que esse mecanismo poderoso não é exclusividade de uma única terapia. Na verdade, ele pode ser o segredo por trás do sucesso de muitas abordagens diferentes. A hipótese que está cada vez mais forte na neurociência é que muitas terapias que funcionam, mesmo aquelas que foram criadas intuitivamente, dão certo porque, na sua essência, elas ativam o processo de reconsolidação da memória. É um motor por baixo do capô. Isso inclui abordagens bem conhecidas como o EMDR, a hipnoterapia, a terapia de coerência e várias outras. Todas elas, no fundo, fazem a mesma coisa. Ativam uma memória antiga e, ao mesmo tempo, introduzem uma nova experiência que a contradiz, seja com movimentos oculares, sugestões hipnóticas ou diálogos imaginários. No fim das contas, a lógica é a seguinte: qualquer técnica que permita que uma nova resposta emocional apareça diante de uma situação antiga tem o potencial de reescrever a memória original. É a emoção curando a própria emoção. E isso mostra pra gente que curar não tem a ver com apagar o passado, com esquecer o que aconteceu. Tem a ver com atualizar o significado emocional que o passado tem sobre a gente aqui, no presente. A história continua a mesma, mas a dor, o medo, a vergonha, isso tudo pode ser transformado. E isso nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Os nossos cérebros têm um mecanismo de cura que já veio de fábrica. A gente não está preso ao nosso passado. Nós temos as ferramentas para decidir quem a gente se torna, atualizando as histórias que contamos para nós mesmos sobre quem somos.